passar para o Ronaldo, tá? Paciente na mesa, doutor. É um exame processado do nosso paciente. Então aqui eu posso chegar próximo à mesa, eu posso simular pegando o bisturi. Né? Aí eu posso me posicionar e posso começar a incisão do fígado do meu paciente. Né? E com as lesões na topografia e na posição real do caso do meu paciente do consultório. Então eu posso ir cortando o fígado. Nós estamos na Universidade Católica do Rio de Janeiro, dentro do laboratório de biodesign. Esse laboratório foi concebido para trazer toda a experiência em reconstrução 3D de imagem na área médica. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse laboratório com realidade virtual, com imagens virtuais, e imagens físicas através da impressão 3D. Tem impressão do fígado. O biodesign ele evoluiu de uma forma impressionante nos últimos anos, né? Porque primeiro foram incorporadas novas tecnologias cada vez mais precisas, mais rápidas e menos caras. Né, o que vai ficando disponível a sua aquisição. Nós reduzimos o tamanho dele na escala. A ideia desse laboratório é produzir tudo voltado para a área de medicina. Facilitar a discussão também, a própria discussão com o paciente, que fica muito mais facilitado, como, por exemplo, eu posso falar que tem um tumor. Uma coisa é você mostrar numa imagem 2D um tumor, outra coisa é você mostrar numa reconstrução física a tumoração. Então essa discussão ela passa a ser mais facilitada com o paciente. Uma costilha seu. Ok. Esse daqui é o tamanho real de um paciente por volta de 70 quilos, né? Ele fica exatamente aí nessa posição? Fica nessa posição no corpo, né? Que é o lado direito dele, o lado esquerdo. E a gente utiliza essa impressão 3D para planejar melhor a cirurgia do paciente. Como que funciona? A gente recebe o paciente no consultório, né? Um paciente com alguma patologia relacionada ao fígado. E a gente segue a propedêutica, né? A avaliação inicial do paciente, geralmente com alguns exames de imagem, tomografia, ressonância. Antes a gente parava por aí. Esse daqui a gente tem esse tubinho que é uma drenagem miliar externa, né? Que é esse tubo. Então a gente pode ir tirando, colocando. Aqui a gente tem as veias importantes para o fígado. Hoje, com o acesso à tecnologia proposta aqui no laboratório, eu consigo fazer uma série de processamentos que envolvem aplicativos de visualização em 3D, que eu consigo manejar o fígado, eu consigo rodar o fígado. Isso é importante por quê? Porque eu consigo ver o tumor, por exemplo, e a relação dos vasos, que são importantes para o planejamento cirúrgico, dentro do fígado. E eu consigo, de certa forma, fazer uma cirurgia virtualmente. Muita tecnologia, né? Planejar e executá-la antes do dia da cirurgia, treinar essa cirurgia. Dessa forma eu consigo melhores resultados, eu consigo menor tempo cirúrgico, menor sangramento. Então, essa parte da visualização é muito importante. Isso, junto com a visualização, a impressão, isso tanto ajuda o paciente a compreender a patologia e o procedimento que ele vai ser submetido, como também ajuda na estratégia da relação dos vasos, né? do cálculo do volume. Todo esse aspecto acaba, acho que, gerando conforto, no final das contas, e um bom resultado para o paciente. Nós estamos começando a fazer os estudos com a bioimpressão. Isso é um caminho natural. Né? Então, a nossa curva de aprendizado nesses últimos 20 anos foi enorme na impressão 3D, mas eu acho que quando a gente olha para frente, cada vez mais o
o caminho da bioimpressão ele está mais evidente, né? Então, isso é um estudo natural que vai ser, em parte desse laboratório, vai ser desenvolvido. O que é a bioimpressão? Bom, a bioimpressão nada mais é que, em vez de eu usar materiais como plástico e tudo mais, nós vamos usar materiais biológicos. A gente já está começando a fazer pequenos experimentos, né? A ideia na frente é já começar a pensar em impressão de tecidos, né? Para testes. É claro que hoje nós não temos condições de fazer um fígado, um rim, mas eu acredito que num futuro não muito distante, eu acredito que nós vamos chegar lá. Quanto distante? É difícil dizer, né? Eu acho que a tecnologia vai caminhando a passos largos, mas eu colocaria alguns anos, eu arriscaria o quê? Uns 20 anos, talvez. Mas é difícil dizer. E onde entra o Dr. Gabriel Livoni nessa história? O Gabriel tem uma grande experiência em estudos com bioimpressão, entendeu? Então, o Gabriel, ele entra nesse laboratório nos dando suporte nesses estudos iniciais. Meu nome é Gabriel Livoni, eu sou médico, pesquisador e fundador e CEO da Tissue Labs. A Tissue Labs é uma startup de biotecnologia que desenvolve órgãos e tecidos em laboratório. A gente constrói tecidos vivos, né? Então, não é uma impressão 3D de plástico. Então, não é uma impressão 3D usando os polímeros convencionais. É uma impressão que utiliza, de fato, as células, muitas vezes as células-tronco, e os biomateriais, né? Que são materiais biológicos, geralmente hidrogéis, que inclusive são os materiais que a gente desenvolve na empresa também. O Eduardo é um paciente nosso que teve acesso a um planejamento cirúrgico com o uso dessas tecnologias. Ele fez a cirurgia e no pós-operatório o fígado dele não funcionou de forma adequada. Então foi um caso que necessitou de uma agilidade importante do grupo para alistá-lo como transplante de resgate para que ele ficasse bem, né? Ele foi submetido a um transplante de fígado. Durante o pós-operatório ele permaneceu muito grave no início, mas hoje a gente tem um resultado de sucesso e que esses exames ajudaram muito nessa programação. Eu acredito que qualquer paciente, sabendo que o problema que ele tem, que por si só já não é pequeno, mas se você sabe que você está aliando a competência dos profissionais, evidentemente que eu vi os números, né, quantas cirurgias tinham feito, enfim, e se você sabe que isso está sendo feito num ambiente tecnologicamente preparado, né, e eu te digo, se você vai viajar de avião, você sabe que o piloto tem muitas horas de voo, e que a máquina que ele está operando oferece condições tecnológicas ótimas, eu diria que, no mínimo, você vai viajar mais tranquilo. Passar aquele momento, o que você quer saber, se você vai, a partir daí, se você vai poder voltar ao trabalho. Eu voltei ao trabalho, fiz a cirurgia em março, voltei ao trabalho em novembro daquele mesmo ano, voltei sem restrição nenhuma. No final do tudo, o paciente é a razão da gente existir. Como é que a gente junta isso tudo para responder uma pergunta de qual é o seu propósito? E eu não sei se eu acertei, mas se eu não acertei, eu sei que estou próximo de acertar, ou pelo menos entender. Como é que eu ajudo as pessoas de forma direta ou indireta? Quando ele está com dor, como é que eu ajudo ele? A medicina, ela requer o apoio de outras áreas do conhecimento para a evolução. Por exemplo, o tomógrafo é um equipamento fundamental hoje em medicina. Ele foi criado por um engenheiro, né, junto com um médico. Né? Então, essa junção medicina e engenharia é que promove essa mudança de tecnologia, mudança de paradigmas nessa área do conhecimento.